Bom dia, minha gente! Estamos aqui para a nossa live de hoje, para a nossa leitura bíblica do dia de hoje, que estamos aí no nosso segundo bloco do nosso planejamento bíblico para 2026 e 2027, que é uma leitura em 2 anos, onde nós diminuímos a velocidade e aumentamos a profundidade. 2 anos para a gente ler a Bíblia inteira com maior profundidade, né? Sem pressa. Então esse é o nosso desafio durante esse tempo e que à medida que a gente vá lendo, conhecendo mais esse Deus maravilhoso, a nossa vida seja transformada e moldada à imagem desse Deus maravilhoso. Amém, minha gente? Então bora lá, porque estamos aí iniciando a nossa leitura, o nosso bloco, o nosso segundo bloco, que é Êxodo e Lei. Nós finalizamos no dia nessa semana, né? Nós finalizamos na terça-feira o primeiro bloco, que era a criação e os patriarcas, e foi sensacional. Então, estamos aí dentro dessa sequência de leitura bíblica que tem sido maravilhoso, né, gente? Tem sido maravilhoso. Então, hoje a gente vai para Êxodo. Gente, eu não tô aguentando, não. Eu não estou aguentando, porque essa leitura ela é sensacional, ela é muito importante, né? Para o nosso entendimento daquilo que vem aqui pela frente também. Então, deixem sempre aí ativado, gente. Tem bastante gente dizendo, né, que não está aparecendo ali a chamada quando a live inicia, não aparece ali aquela bolinha piscando, né? Então, deixa sempre reservado aí, agendado, para que você esteja aqui conosco nessa live, nessas nossas leituras bíblicas, para a gente não perder, né, gente? Vamos lá, então. A gente vai fazer a leitura, então, em Êxodo, capítulo 3, tá? Então, em que tempo nós estamos aqui? Só trazendo um pano de fundo aqui sobre o que estava acontecendo. Então, nós finalizamos lá o livro de Gênesis e vimos que José, né, com toda a sua família, com todos os seus filhos, com a família de Jacó, todas foram e ficaram morando onde? No Egito. Mas a gente viu aí que o texto bíblico já em Êxodo inicia falando o quê, né? Que passou aquele tempo todo, aquele povo se multiplicava mais que coelho e aquele povo se tornou, assim, muito numeroso, o que fez o faraó dizer assim, quer saber, vamos acabar com esse povo aqui, né? Então, eles fizeram aquele esquema de tentar matar os meninos, todos os meninos, para, de alguma forma, conter o crescimento daquele povo, mas não tinha jeito, né? Até hoje, quanto mais a igreja é pressionada, mais ela cresce. Pois bem, acontecia isso também naquela época. Quanto mais aquele povo era pressionado, mais esmagado, mais escravizado, mais aquele povo crescia. De tal forma que o faraó falou, não tem jeito, o que a gente vai fazer com esse povo, né? O povo foi escravo, foi escravizado, e mesmo assim a gente vê que o povo continuava crescendo. Então que chega o momento de quem? Do nascimento, da vinda de quem? De Moisés. O Moisés vem, e com ele vem também um propósito e a lembrança de quê? De que Deus, ele é fiel. Ele é fiel a quê, minha gente? Ele é fiel às suas promessas. Ele é fiel às suas promessas, e no tempo certo ele traz esse menino à vida. Quem? Moisés. Moisés, que foi lançado aquele rio, não para morrer, mas para ser salvo pela filha do faraó que queria matar seu povo. Ai, gente, é sensacional, mas nós já passamos por essa leitura. E aí a gente vê que esse menino cresce na casa do próprio faraó, daquele que queria matá-lo. Matar ele e todo o seu povo, que queria acabar com esse povo, né? Que queria realmente escravizar, que olhava de uma forma para esse povo como um povo que só servia mesmo para ser escravo. É ali que cresce esse menino. Esse menino cresce e com 40 anos de idade ele já conhecia o seu povo. Ele sabia que ele não pertencia aos egípcios, ele sabia que ele era um hebreu.
Ele sabia que a sua nação, que o seu povo, era o povo de Deus. E quando ele vê, que nós lemos aí no texto do dia de ontem, quando ele vê o hebreu e o egípcio brigando, ele vai lá e mata o egípcio. Mas no dia seguinte, o que acontece, minha gente? O que acontece? Acontece justamente que ele vê os dois hebreus lá brigando. E ele descobre, naquele momento aí, os hebreus já sabiam do que tinha acontecido no dia anterior e fala: você vai me matar do jeito que você matou o homem ontem? Ele foge. Esse homem foge, o faraó quer matar, esse homem foge para o deserto. Ele vai para um lugar bem escondido. Com 40 anos de idade, ele vai para um deserto chamado Midian. Ele vai para o deserto chamado Midian e lá ele fica mais 40 anos. Lá ele conhece uma mulher chamada Zípora. Ele vai trabalhar lá no pastoreio com seu sogro chamado Jetro. E lá ele se casa com uma mulher chamada Zípora. Ele tem 2 filhos lá durante esse tempo. Ele tem esses 2 filhos. E a vidinha dele tá muito pacata, tá tranquila. Ele tá tendo a vida dele bem tranquila. E o que a gente vê aqui da sequência? O que vocês perguntaram aqui? Ótima pergunta aqui. Uma coisa importante, foi até aqui uma pergunta feita. Uma coisa importante para nós entendermos esse livro aqui de Gênesis e a transição de Gênesis para o Êxodo. Esse ponto é bem importante, nós ainda estamos aqui na introdução para a leitura do dia de hoje. Por isso já envia aí esse aviãozinho, né? Porque como eu falei, não estão entregando, gente. Tem bastante gente reclamando que não aparece quando a live começa aqui. Então já envia aí esse aviãozinho, né? Compartilha aquilo que tem sido, né, bênção para você. Se tem sido bênção para você, o que a gente faz? A gente compartilha o pão, né? Então compartilhe o pão daquilo que nós temos feito e estudado aqui com mais pessoas, tá bom? Para que a gente possa estar aqui aprendendo mais desse Deus maravilhoso. Então, o que a gente vê? E esse ponto é um ponto muito importante. De Gênesis 50 até Êxodo, capítulo 1, a gente vê, né, até o livro de Êxodo, a gente vê que o Êxodo vai falar justamente desse momento, quando o povo entrou lá, em torno de 70 pessoas, e no capítulo 2, a gente vê que já existia uma multidão de gente. Já do capítulo 1 para o capítulo 2, a gente vê que já passa muito tempo a ponto de ter mais de 2 milhões de pessoas. Então, a gente vê e a gente precisa ter esse entendimento, e é importante para a gente ver que a história continuou. Deus, ele não vai narrar todo esse período, mas ele vai narrar aquilo que é essencial para nós e aquilo que vai importar para o nosso conhecimento de quem ele é. Então, ele fala aqui, ele começa falando o quê? Ele começa falando aqui que entraram ali 70 pessoas e depois, na época de Moisés, o povo já estava vivendo naquela escravidão e a gente vê que nesse momento aqui já tinham aproximadamente mais de 2 milhões de pessoas. Ninguém podia conter a multiplicação desse povo e como esse povo crescia. Era uma coisa assim que ninguém conseguia conter. Então, esse período todo passou aí por volta dos 400 anos. Tá, gente? Então, né, são aproximadamente aí, vamos colocar mais ou menos uns 400 anos, tá? A gente sabe que todo esse período, e é importante a gente entender isso, porque quando eles entraram lá, ainda que o José era o governador, o faraó não tinha raiva não, gente. Ele até gostava e falava, esse homem é o cara. O José, ele é o cara. Então vamos tratar bem toda a família, vamos cuidar dessa família, porque eles foram os responsáveis, o José foi o responsável por nós termos a riqueza que nós temos hoje, né? Porque ele juntou todo aquele alimento, ele soube da fome, enfim, tudo isso. Mas morreu aquele faraó, veio outro faraó e começou a ver que aquele povo estava se multiplicando. Vocês estão entendendo isso daqui? E passaram-se aí, vamos colocar, mais de 300 anos.
né? Onde esse povo crescia de 70, foi para mais de 2 milhões, tá? Então, o que a gente observa aqui? Nesse momento nasce o tal do Moisés. Nasce esse homem Moisés, que foi treinado 40 anos no palácio de Faraó. Tá bom, gente? Pois bem, vamos iniciar então a nossa leitura aqui do dia de hoje. A nossa leitura começa em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis não, né, gente? Êxodo. Vamos lá? Então vamos dar graças a Deus por essa manhã, porque se nós estamos aqui é porque as misericórdias do Senhor se renovaram. Porque se não tivessem se renovado, estaríamos todos consumidos. E isso é motivo de gratidão e de saber que Deus, Ele é bom. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã, te agradecer pela possibilidade que temos de estar diante da tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, ensina-nos, Senhor, sobre quem o Senhor é, Senhor, e que a nossa mente, o nosso coração possam estar alinhados a essa verdade que liberta, Senhor. Em nome de Jesus que nós consagramos a Ti esse tempo, Senhor, as nossas vidas, as nossas casas, nosso entendimento, tudo que somos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Então diz assim, ó. Moisés, então aqui no capítulo 3, né, como eu já falei um bocadinho aí, uma introdução, nós vemos que esse período aqui do capítulo 3, o Moisés, ele já estava onde? Ele já estava lá com o seu sogro, né, com a sua esposa. Então a gente vê que esse aqui já era o tempo do deserto em que ele estava vivendo. Ele já tinha passado o tempo do palácio e agora ele estava no tempo do deserto, onde ele viveu lá uma vidinha pacata, 40 anos lá, e tá tudo certo. Então aqui, provavelmente passaram-se aí esses 40 anos já, tá, gente? Então ele tava com a vidinha dele bem tranquila, sossegada, tá? Tá vendo o Tom? Sossegada, tranquila, cuidando dos pastores, com cheiro de ovelha, né? Naquele deserto, a vidinha dele continuava, todo dia era a mesma coisa. Pois bem, até que... Ai, gente, sensacional. Até que, num dia... Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho, eu estou lendo na minha versão NVI, tá bom? Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, que depois nós vamos ver que esse Horebe também, né, é chamado o Monte de Deus, o Monte Sinai, tá bom, gente? Versículo 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. Gente. Não, gente, deixa eu pôr aqui. É sensacional. Ele olha para aquela sarça e o que chama a atenção não era simplesmente a sarça pegando fogo, minha gente. Por quê? Porque no deserto, muitas vezes, os arbustos, eles pegavam fogo pelo calor. Então, era o negócio, o que chamou a atenção e o que fez com que Moisés exclamasse: impressionante esse negócio. O que era? Era justamente porque, por mais que ela estava pegando fogo, ela não se consumia. Ela continuava com o fogo, né? Então ele chegou perto daquela sarça e ficou lá observando. Mas é interessante que eu acho, nesse ponto aqui, é que... Deixa eu tirar aqui, para eu olhar para vocês aqui, ó. Uma coisa interessante nisso aqui é que ele chega perto daquela sarça ardente, daquela sarça pegando fogo, mas ao mesmo tempo ele não pode se aproximar muito, né? Porque afinal estava pegando fogo. Então o fogo ele tem isso. A gente pode chegar perto, mas nem tanto. Sabe, Deus ali, ele se revela na sua santidade.
ele traz ali, ele se revela, ele fala com Moisés através daquela sarça ardente, através daquela forma impressionante de chamar a atenção de Moisés, mas ao mesmo tempo, existe um limite. E para a gente se achegar a Deus, existe o limite que é a santidade de Deus. Ele é santo, 100% santo. Sabe, e isso é o que nos falta muitas vezes. É nos lembrar da santidade de Deus. Que a santidade de Deus, ela transcende o nosso entendimento. Então, muitas vezes, para nós estarmos diante do Senhor, nos falta reverência, nos falta temor, nos falta consciência da santidade de Deus. E tá cheio de gente tratando Deus como se ele fosse o seu igual. Ai, porque eu tenho muita intimidade com Deus, eu chamo o meu Jesus de, ele é o meu parceiro, ele é o meu companheiro, ele é o meu, sei lá, o meu brother. Sabe, é falta de consciência de santidade. É falta de temor a Deus. Ai, não, mas eu sou íntimo. Você pode até ser íntimo, mas você não é igual. Ele transcende. A transcendência de Deus. Eu vou fazer um post depois sobre isso. A transcendência de Deus, ele é além daquilo que a gente pode imaginar. Ele é além de tudo aquilo que é criado nesse planeta. Nossa mente não alcança, o nosso entendimento não alcança. Ele não é um igual nosso. Ele transcende a nós. E a gente vai ver isso aqui nesse texto. Diz assim no versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eu acho maravilhoso porque essa chamada de Deus, quando, ele faz essa chamada. Gente, eu amo isso daqui, eu amo ler a Bíblia aqui dessa forma, assim, sabe? Ai, não sei nem explicar, vamos lá. O Senhor viu que ele se aproximava. Eu acho maravilhoso porque aqui fala assim, a gente vai percebendo as particularidades no texto, né? Os detalhes no texto. Diz assim, o Senhor viu que ele se aproximava. Só isso aqui, para mim, já, meu Deus, já enche meu coração de palpitação. Sabe? É como se o Senhor estivesse vendo que ele parou na sua atividade, no seu pastoreio, para ver aquela cena. Para se maravilhar daquela impressionante cena. Ele falou, tem alguma coisa aqui. E ele ficou lá. Ele ficou lá observando. E porque ele se manteve lá, o Senhor viu. E o Senhor não só viu, como o Senhor falou com ele. Por quê? Porque ele se manteve lá. Ele se manteve lá maravilhado com aquilo que ele estava vendo. E aqui, minha gente, nesse versículo 4, eu já percebo que eu olho para mim e é aquilo que eu faço aqui, que nós fazemos aqui nas nossas lives de leitura bíblica, é olhar para esse texto, é enxergar a esse Deus que se revela de forma impressionante para nós. E o que tem causado em nós um maravilhamento? Quanto temos estado diante desse Deus maravilhada com quem Ele é? Quanto temos parado a nossa rotina para contemplar a beleza desse Deus que se revela na sua criação? Desse Deus que transcende o nosso entendimento, que está além daquilo que nós podemos ver, daquilo que nós podemos entender. Quanto temos parado para contemplar? Porque ele veio para Moisés, ele viu Moisés, ele falou com Moisés, porque Moisés se deteve, maravilhado diante desse Deus. Meu Deus!
E ele chama, ele fala assim, Moisés, Moisés. Eu acho maravilhoso aqui também. Porque ele fala assim, Moisés, Moisés. E a gente vai ver várias vezes Deus repetindo o nome de alguém 2 vezes. Fala Moisés, Moisés. Ele fala com Samuel também, o profeta, em outra ocasião, Samuel, Samuel. Lá em 1 Samuel, no capítulo 3. A gente vê ele também falando, lá em Lucas, no capítulo 10. Marta, Marta. É tão lindo ver Deus chamando assim, Quando ele chama 2 vezes assim a pessoa pelo nome, é como se ele estivesse chamando essa pessoa para perto dele. Como se ele estivesse chamando a atenção, parando aquele momento e falando assim, ei, presta atenção aqui em mim. Aí, versículo... Não, é o que ele diz, né? Diz assim, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Versículo 5 diz assim, ó, então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Por que ele diz isso, será? Por que o Senhor diz para ele, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa? Por que Deus diz isso para ele tirar a sandália? Por que ele diz que a terra é santa? A terra é santa porque ela é santa, porque tem alguma coisa de diferente nela? Não. É porque o Deus Santo está ali agora, diante dele, se revelando através daquela sarça ardente. É Deus que é santo. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão. Oh, gente. Ai, gente do céu. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Gente, aqui, depois desse tempo todo, Moisés aqui, ele já tinha 80 anos. E quando ele ainda era menino, que ele foi morar na casa de Faraó, a gente sabe na história que a própria mãe cuidou dele. A própria mãe amamentou esse menino até provavelmente os 8 anos de idade. Ele sabia a que povo ele pertencia. Ele sabia que ele não era um egípcio. E sabe, ele sabia a história. Ele conhecia a história da aliança. Ele sabia sobre o Deus da promessa, porque ele ouviu aquela história. E ele tinha essa verdade tão intensa dentro dele, ele tinha essa verdade tão real na vida dele, que fez com que aos 40 anos ele matasse um egípcio. Ele quis agir na sua maneira, do seu jeito, de acordo com a sua justiça. E ele fugiu, e ele passou mais esses 40 anos aqui. É como se Deus dissesse, não é no seu tempo, não é na sua justiça, é da minha maneira. E na maneira de Deus, no tempo de Deus, Deus aparece para ele e se revela naquela sarça ardente. E ele diz, ei, eu não me esqueci do meu povo. Deus se revela não para aquele Moisés de 40 anos, mas para o Moisés de 80. Para esse Moisés de 80, ele fala, eu sou Deus do seu pai. Eu acho maravilhoso, porque Deus começa se revelando como o Deus do pai dele. Eu sou aquele Deus que você ouviu falar quando você ainda era um menino. Que os teus pais contaram, e talvez você achou que eu estivesse longe. Você não viu o meu agir durante todo esse tempo, mas eu sou aquele Deus.
Sabe, Deus se revela como Deus do Pai dele, sabe? Os nossos filhos, se você é mãe, se você está aqui, se você é mãe, se você é pai. Primeira referência de Deus que os nossos filhos vão ter é através das nossas vidas. Os nossos filhos vão olhar para nós, a forma com que nós falamos do nosso Deus, a forma com que nós vivemos, a forma com que nós nos comportamos, a forma com que nós vamos à igreja, a forma como nós estamos dentro de casa buscando conhecer a esse Deus. Essa é a primeira referência que os nossos filhos terão de Deus. É dentro de casa. Sabe? Será que os teus filhos veem você amando a Deus? Sabe, eu nunca incentivei, olha o que eu vou dizer aqui. Eu nunca forcei os meus filhos, você vai para a igreja. Você vai para a igreja. Nunca. Mas o que sempre ardeu no coração foi para que os meus filhos amassem a Deus. Não para que eles fossem à igreja. Porque ir para a igreja é uma consequência que está completamente enraizada naquele que ama a Deus. Então é o amar a Deus. Sabe, e às vezes a gente está querendo, esse menino tem que ir para a igreja, tem que ir para a escola bíblica, tem que ser amigo de crente para ir para a igreja. O que ele vê em casa? Ele vê um pai e uma mãe que amam a Deus acima de todas as coisas. Eles veem um pai e uma mãe que amam a palavra de Deus. Então, eu sempre, de uma forma de viver o Cristo, é o quê? É amar a Deus. É que os nossos filhos vejam que nós amamos a Deus, que nós amamos a igreja, que nós amamos a comunhão, que nós amamos a palavra de Deus. O ir à igreja é consequência. Sabe? Então é o amar a Deus. O que mais enche o meu coração de alegria, além dos meus filhos irem à igreja, é ver o amor deles pelo Senhor. Porque um dia eles conheceram a Deus como eu conheço Deus da minha mãe. Eu conheço Deus do meu pai. Mas vai chegar o dia que os nossos filhos vão dizer, eu conheço Deus da minha vida. Sabe, é um processo. Então, Deus, ele se revela aqui. E eu acho isso tão lindo, gente. Passa tão despercebido esse texto, mas não tem uma vez que eu leio isso daqui que eu não me emocione mesmo, porque Deus, ele começa dizendo assim, eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus do teu pai. Por quê? Porque traz a memória de Moisés. O amor que ele via com seus pais, Amram e Joquebede. Como eles amavam a Deus. Como eles falavam desse Deus com tanto amor, com tanto temor, com tanta reverência, com tanto amor, com tanta diligência, mesmo no meio completamente de uma escravidão profunda, onde parecia que Deus não estava. Mas eles revelavam um amor por esse Deus, que fez com que Moisés trouxesse à memória aquilo, 80 anos antes. O Deus dos meus pais, eu conheço a primeira referência que nós teremos. Gente. E aí ele diz, eu sou o Deus da aliança. Eu sou o Deus do teu pai, mas eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Meu Deus do céu! E disse o Senhor, de fato, eu tenho visto a opressão que o meu povo no Egito
tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. E tendo visto como os egípcios os oprimem, deixa eu tirar aqui. E tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito? Meu Deus do céu, gente. Bom, o que a gente vê aqui, né? Primeiro é um Deus que se revela, que aparece naquela sarça ardente e fala, né? Que eu sou o Deus da aliança, ele diz. Eu sou o Deus da aliança. Interessante que ele fala que ele viu essa opressão, que ele sabe que o povo dele está sofrendo. E ele desceu para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los para uma terra boa. Moisés, porém, respondeu: quem eu sou? É interessante que a gente vê que esse texto aqui, ele vai falar que Deus viu aquilo. Deus agiu naquele momento. Mas tudo isso aqui não é ao acaso. Deus faz as coisas no tempo dele, da forma dele, do jeito dele. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é transcendente. Isso aqui não acontece ao acaso. Eu quero voltar com vocês em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 13. Anote aí, Gênesis 15, versículo 13. Eu vou ler na minha outra Bíblia aqui. Deixa a cordinha aí em Êxodo. E vamos lá para Gênesis 15, versículo 13. Olha, isso aqui é Deus falando com Abraão, né? Falando dessa aliança aqui com Abraão. Nós já passamos por esse texto e agora a gente vai voltar para a gente entender um bocadinho com maior profundidade o que está acontecendo lá em Êxodo capítulo 3. Então, nesse momento de Gênesis capítulo 15, nós vimos que foi a aliança que Deus fez com Abraão. E ele diz assim, ó. Então lhe foi dito, sabe? Com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão. E será afligida por 400 anos. Olha isso aqui. O que está acontecendo? Volte lá para Êxodo. Deus, lá na aliança que ele faz com Abraão, o pai da fé, aquele que Deus fez a aliança, que Deus falou para ele em Gênesis 12, versículo do 1 ao 3. Sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, ali, quando Deus faz essa aliança com Abraão, ele já está dizendo que viria esse tempo dos 400 anos. Então aqui, na verdade, Deus aparece com Moisés, ele não aparece ao acaso, ele aparece cumprindo uma palavra, aquilo que ele já havia dito a Abraão. Já tinham passado todos esse tempo. E Deus então aparece para quê? Para livrar o povo da escravidão do Egito. Então a gente vê que Deus já tinha dito. Porque Deus, ele é soberano. Ele não é pego de surpresa. Tá bom, gente?
Então é muito importante a gente ver que existe isso, né? Deus cumprindo a sua palavra. Então, ontem uma irmã fez uma pergunta para mim sobre o tempo. Como foi que ela me perguntou? Que Deus se lembrou do povo, né? Ela falou assim, como assim? Será que Deus se esqueceu? E ela falou assim, mas Deus se lembrou, e essa palavra lembrou está ali no texto, mas com um entendimento e significado do lembrou de quê? De fazer um movimento para, tá? Então você veja, para traduzir isso, eles colocam se lembrou. Não é que Deus esqueceu, porque Deus não se esquece. Deus apenas agora, ele engrenou a marcha e fez o movimento para responder aquele clamor. Por quê? Porque chegou o tempo da ação de Deus. Se cumpriram os 400 anos que ele havia dito. Tá bom, gente? Então, nós estamos aqui, ó. No versículo 10, né? Que ele diz assim, vá, pois, agora e eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou assim, eu estarei com você. Essa é a prova que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Gente, eu não aguento isso daqui. É sensacional demais. Eu acho esse texto muito maravilhoso porque o Moisés, ele chega diante de Deus e ele fala assim, Deus, mas quem eu sou? Quem eu sou para ir lá diante de Faraó? É como se ele dissesse assim, puxa Deus, se o Senhor tivesse me chamado, quando eu tinha os meus 40 anos, eu estava lá junto com o Faraó, eu era um homem capaz, eu era um homem forte, eu estava lá todo, né, eu sabia falar, eu estava diante das pessoas mais influentes do mundo, com 40 anos, mas agora, com 80, já velho, idoso, nessa vidinha pacata, não tenho exercitado os meus músculos como antes. Agora, quem eu sou? Eu não tenho mais aquelas capacidades que eu tinha antes. Como assim? Como Moisés e como nós ainda queremos como é que fala? Nos apoiar naquilo que fazemos e nas nossas capacidades humanas para obedecer o chamado de Deus, não é? Nós queremos fazer muitas coisas, formar a nossa identidade. Nós queremos assim, nós queremos formar, nós queremos estar no auge, nós queremos dar gritos de vitória, dizer que nós podemos, porque nós fizemos isso, fizemos aquilo, porque nós temos a parede cheia de certificados. Agora sim eu estou pronta. Agora o Senhor pode nos enviar. Deus agora me envia, porque agora eu fiz aquele curso tal, porque agora eu fiz aquele outro curso, agora eu sou doutorado, agora eu sou pós-graduada, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, agora estou pronta, Senhor. O Senhor pega o Moisés, não de 40, ele pega o Moisés de 80. E quando Moisés chega diante dele com todos os seus questionamentos, ele diz, mas eu? E o Senhor fala o quê? O que o Senhor responde a ele? O quê? Moisés, você esqueceu, Moisés? Você esqueceu que você foi treinado lá? Olha isso aqui, gente. Você esqueceu, Moisés, você foi treinado lá na corte do Egito. Você foi cuidado, você se alimentou das iguarias do Egito, daquela comida maravilhosa. Aquilo tudo deu sustância para você, Moisés. Você foi formado em letras, doutorado. Você fez isso, você fez aquilo. Querendo ou não, tá tudo aí dentro de você. Tá tudo dentro de você o que você fez durante esse tempo todo.
Como é que Deus responde ao questionamento de Moisés? Ele responde assim. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Cadê? Não, versículo 12. Já estou lá na frente. Gente, vocês estão comigo aqui, eu não consigo ver. Eu apaguei os comentários. Para você ficar bem aqui, ó. Então ele diz assim, ó. Deus... Moisés pergunta, né? Quem eu sou para me apresentar diante de Faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem eu sou? Deus afirmou, eu estarei com você. Chega, Moisés, você só precisa disso. Quem eu sou? Você não precisa de mais autoestima, minha irmã. Você precisa conhecer quem é que está com você. Ai, não precisa de um show de autoestima. Você precisa conhecer quem Deus é e saber que Ele está com você. A resposta de Deus ao questionamento de Moisés não é lembrar o que ele fez, ou quantos certificados, ou se ele se formou em Harvard. Ô Moisés, na sua incapacidade, eu estarei com você. O poder não está naquilo que você fez, está em quem está com você. E eu estou dizendo, aquele que transcende, eu estarei com você. Sabe o que nos falta, minha gente? Não é um novo curso. O que nos falta é conhecer quem está conosco. É quem está. É olhar para esse Deus que é totalmente santo, que Ele não precisa de nada nem de ninguém. E Ele escolhe vir até nós e estar conosco. E aí o texto diz assim, ó, Deus afirmou, Moisés, eu estarei com você. Não importa a sua insignificância. Não importa a sua idade, não importa a sua fraqueza muscular, eu estarei com você. Esta é a prova que eu sou e quem eu envio. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Gente, o que eu falei para vocês aí? O que eu falei para vocês? E que monte que ele estava? Que o Monte Horebe. Esse aqui é o Monte Horebe, é o Monte Sinai. É um monte que depois de Deus ter livrado o povo, o Senhor leva esse povo para onde? Para o Monte Sinai, onde Ele entrega as leis. Oh, a prova. A prova de que foi Deus quem fez tudo. Deus envia o Moisés, mas Ele não envia o Moisés sozinho. Ele fala, Moisés, eu estarei com você. Meu Deus do céu. Aí vem o versículo 13. Diz assim, ó. Eita lasqueira, gente. 45. Vamos lá. Estou no versículo 13 ainda. Vamos lá. Diz assim, ó. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu lhes direi? Meu Deus. Primeiro, ele não sabe sobre ele. Depois ele fala assim, quem que eu vou dizer que me enviou? Aí ele diz assim, ó, perguntar, qual é o nome dele? O que eu vou dizer? Versículo 14 diz assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Na minha versão Almeida, revista e atualizada, o versículo 14, e grife aí na sua Bíblia, esse versículo é importantíssimo, é Deus se revelando quem Ele é, diz assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros, eu sou. Como assim? Que pessoa é essa? Quem é esse que diz eu sou? O que significa essa revelação?
essa revelação que vem aí completar o nosso entendimento sobre esse Deus que transcende, que está além de toda a criação. Ele não é um ser criado, ele está dizendo eu sou, e esse eu sou, ele fala sobre esse ser de Deus no passado, no presente e no futuro. Por quê? Ele não é limitado pelo tempo. Ele revela não a partir de algo criado, mas a partir dele mesmo. Eu sou. Não existe algo criado que possa dizer quem Deus é. Por isso ele diz, eu sou. É como se ele dissesse, aquele que sempre existiu. Eu sempre fui o que sempre fui. Eu sou o que sou e eu serei o que eu serei. Em todos os tempos, não existe limitação para quem é Deus. Ele transcende o tempo. Ele é o Senhor do tempo. Eu fui o que fui, eu sou o que sou e eu serei o que serei. Passado, presente e futuro. Ele se revela. Então, ele diz assim, ó. Disse, cadê? Deus de Abraão, versículo qual, gente? Versículo 15. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor... Tá acabando, gente. Tá acabando, gente. Quem aguenta isso daqui, gente? Dá pra ficar 2 horas só falando desse texto. Ainda é pouco. Ó, disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração após geração. Gente, olha isso aqui. Como ele se revela a Moisés, eu sou o que sou, e esse eu sou o que sou, significa eu fui o que fui, eu sou o que sou, eu serei o que serei, ou seja, em todos os tempos. E na sequência, ele diz isso, ele está dizendo a mesma coisa, ele diz assim, ó, diga aos israelitas o quê? O eu sou o que eu sou, que é passado, presente e futuro. Veja, ele está dizendo aqui, ele está linkando o quê? Eu sou o Deus do seu antepassado, passado, eu sou Deus dos seus antepassados, ou seja, passado. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse é o meu nome para sempre. Presente, esse é o meu nome para sempre. Cadê, gente? Esse é o meu nome para sempre. Presente, nome pelo qual serei lembrado de geração após geração. O que é isso? Futuro! Não, gente. Não, gente do céu, que Deus é esse? Que não é limitado pelo tempo, que está além daquilo que nós podemos, que ele é transcendente. Ele é além de tudo. Por isso que eu não posso me igualar a ele, gente. Que tanta gente tem dizendo, ele é meu brother, ele é isso, ele é o meu... É isso, é aquilo, sei lá, gente, eu não gosto nem de citar esses nomes aí, que eu... Ai, não gosto. Mas vamos lá. Diga aos israelitas... Vocês ok, gente? Eu fui o que fui, eu sou o que sou, serei o que eu serei. Eu sou dos deuses passados, eu sou o Deus de agora e eu sou o Deus de geração após geração no futuro. Ok, gente? Faz aí, bota aí o coraçãozinho. Aí, ele diz assim, ó, versículo 16. Meu Deus, ainda tem a cereja do bolo, gente, a cereja do bolo tá sensacional. Ó, vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. Ele está apontando lá para frente, ele está trazendo a palavra da promessa que ele já tinha feito, da aliança que ele tinha feito para Abraão e está apontando lá para frente. Por quê? Porque esse Deus que se revela é o Deus eu sou. Ele é do passado, ele é o do presente. E por isso nós podemos crer que o mesmo Deus de hoje é o Deus de quem? Do
Êxodo. É o Deus da promessa. É o Deus que se revelou. É o grande Deus eu sou, do passado, do presente e do futuro. Então, diz assim, ó, versículo 18. Ai, meu Deus do céu. As autoridades. Diminui a velocidade, aumenta a profundidade. Não é, gente, eu tenho que diminuir a velocidade. Hoje eu fico aqui, já tá acabando o tempo, a gente fica aumentando a velocidade. Vamos lá com calma. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Do que ele está falando aqui? Das pragas. Bora ficar, ó, prestar atenção nisso aqui, ó. Isso aqui que ele está dizendo? As pragas, ele já está anunciando as pragas. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos os israelitas pedirão às suas vizinhas, às suas mulheres que estiverem hospedando em casa, objetos de prata, de ouro, roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas, e assim vos despojarão os egípcios. Isso aqui também já está dizendo o que vai acontecer lá na frente, quando eles saírem, né, dessa escravidão, cruzarem o Mar Vermelho, forem livres desse tempo aqui. Ele já está anunciando o que vai acontecer. Os próprios egípcios vão dar o que vocês precisam. Né? Então a gente vê isso lá no Êxodo, no capítulo 11, 12, na saída deles. Gente, nós finalizamos aqui, né, vendo que Deixa eu colocar aqui, porque agora a gente vai para a cereja do bolo. Gente, eu não tô... Não, gente. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Os comentários. Não sei se vai aparecer aqui. Bota a cerejinha aí, vamos ver se tá rodando aqui os comentários. Senão vai ser em comentário mesmo. Então, a gente vê aqui que Deus fala o quê? Agora vai lá, Moisés, vai lá para ele, para o rei do Egito. E você diz que você vai sair, que vocês têm que sair daqui para adorarem ao Deus dos hebreus. Né? Ele fala isso. E a gente vê que esse Deus, que ele é transcendente, ele também que a gente percebe que esse Deus, que ele está acima de tudo, de todos, de toda a criação, ele também vem até nós. E a cereja do bolo de hoje, eu quero ir com vocês para João, capítulo 8, versículo 58. Vamos lá. Abra lá comigo, se você aguenta, gente. E a gente já vai finalizar. João 8, 58. Diz assim, ó. Vamos ler o 57 e o 58, tá? Diz assim, ó. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Estão falando para Jesus. Você está dizendo que você viu Abraão? Você não tem nem 50 anos. Abraão viveu muito antes de nós. Aí Jesus responde assim. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Que eu sou é esse, minha gente. Que eu sou é esse. Se não é o Deus que se revela, se não é o Deus que se revela na sarça ardente para Moisés. Quem é esse eu sou? É aquele que existia no passado, desde antes da fundação do mundo. É aquele que existe no presente. É aquele que existe de geração após geração. Jesus Cristo é a revelação de Deus. Esse eu sou, que o texto bíblico está dizendo aqui,
diz assim, ó. Versículo 8 de Êxodo 3, diz assim, ó. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. O Deus transcendente que desce a esse mundo a fim de livrá-lo, para salvá-lo da mão dos egípcios. Quem é esse Deus que desce, que abre mão de toda a sua glória? E o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, ele desceu. O grande eu sou, que se revelou aqui a Moisés, ele veio para livrá-los da mão dos egípcios, para nos livrar do poder do pecado e para nos levar para uma terra boa e ampla, que emana leite e mel. É Canaã? É a cidade celestial. O Deus que desceu, Jesus Cristo, o grande eu sou, que se revela em João 8,58. Eu sou. Por quê? Porque eu já existia. No passado, no presente e no futuro. Um Deus que transcende ao nosso entendimento, conhecimento, criação, todas as coisas. Que não precisava de nada, não é um ser criado. Mas ele desceu. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Meu! Te prepara para a nossa leitura de Êxodo. Que Deus abençoe, minha gente. E sábado teremos a nossa live com mapa mental, tá bom? Às 8 horas da manhã.